Em seguida, eu já passo a palavra ao Dr. Frederico Glitz, professor de Direito Internacional Privado da Unicuritiba, advogado e árbitro, e falará para nós sobre a manutenção dos contratos internacionais na CISG. Professor, com a palavra, por gentileza. Obrigado, Joana. Antes de mais nada, agradecer ao convite generoso da Universidade Portucalense, na pessoa da professora Maria João Mimoso, e é uma honra compor essa mesa aqui com colegas tão qualificados. Eu vou projetar para o ouvinte nos acompanhar uma breve apresentação, então, sobre esse tema, e se o ouvinte tiver interesse ou possibilidade, em alguns desses slides existem QR Codes que vão direcionar para os documentos que eu estou mencionando. Então, meu tema é propriamente a manutenção do contrato, e eu me insiro propositalmente e estrategicamente entre a palestra da professora Anabela e a palestra do professor Eduardo Grebler, justamente tentando fazer, então, essa ligação entre esses dois temas. Por que é importante a contextualização, então, do que a qual contrato se refere à Convenção de Viena? Justamente porque a interpretação ela é muito precisa nesses contratos e ela não vai poder, então, ser feita, não se vai poder fazer uma extensão, por exemplo, de outras técnicas aplicáveis, por exemplo, a contratos de consumo ou outros tipos de negociação. Por isso, estamos falando propriamente de contratos de compra e venda internacional de mercadorias e, claro, com uma interpretação internacionalizada, como muito bem explicou a professora Anabela. Dentro desse contexto, nós ainda temos que fazer um segundo recorte, que são justamente os contratos de longa duração com execução não instantânea, ou seja, são aqueles contratos em que nós teríamos uma possibilidade, um risco de que algum evento superveniente ou que as circunstâncias de um evento superveniente venham a causar algum tipo de desequilíbrio econômico nele, aquilo que nós chamamos de oneração ou de dificuldade na tradução simples do termo hardship. O que vai acabar acontecendo, então, é que esses eventos que trazem consequências para a execução, ou perturbação para a execução do contrato, vão criar um cenário, ou podem criar um cenário de contraposição entre a impossibilidade da execução ou a sua oneração excessiva. E, claro, por consequência, a técnica de ou extinguir esse contrato, normalmente associada nos contratos internacionais com a ideia de força maior, e também, do outro lado, a ideia de manutenção, normalmente associada à ideia de hardship. Esses eventos, claro, para acontecer, eles não são eventos naturais, normais dentro da lógica contratual e precisam ser bem identificados na medida em que o natural dentro do contrato, o normal dentro do contrato é a sua execução, tal como avançado, até porque dentro de um contexto empresarial e internacional se pode presumir que os contratantes tenham conhecimento suficiente para calcular esses riscos aos quais estarão envolvidos. Dentro dessa dicotomia entre, então, manter um contrato que foi atingido por esse evento ou eventualmente extingui-lo, nós temos a ideia da manutenção do contrato muito associada à noção do favor contractus. Então, a ideia de que, com a utilização de algumas técnicas contratuais, seria possível, então, fazer com que esse contrato, ainda que submetido a um vício, a um defeito, a uma situação de ineficácia, ou mesmo, obviamente, a uma oneração excessiva, pudesse ser mantido. Essas técnicas vão desde técnicas de interpretação contratual até técnicas propriamente de manutenção, adaptação e mesmo revisão, muito comuns, por exemplo, no Brasil. É claro que para saber se vai ser uma situação de extinção ou adaptação e o grau em que essa manutenção pode vir a acontecer, vão ser necessários ponderações em relação a alguns desses pontos, notadamente em relação, por exemplo, ao grau em que esse contrato é eventualmente atingido, ao grau de equilíbrio que esse contrato tem atingido por esse evento superveniente. E aí que entra, então, a ideia internacional em torno de um evento de hardship. A tradução literalmente seria o agravamento, mas se nós pegarmos, por exemplo, o guia legal da Uncitral para a redação de contratos de construção, nós temos uma definição, então, um pouquinho mais abrangente em relação a essa, como, por exemplo, uma alteração econômica, financeira, legal, tecnológica, que vai gerar uma consequências econômicas para uma das partes, uma oneração das consequências econômicas para uma das partes, e que vai, obviamente, gerar uma dificuldade, ou tornar mais difícil a execução propriamente desse contrato. Então, com essa ideia de dificuldade ou de oneração, numa tradução mais simplista, nós passamos a ver o que se faz, qual é o tratamento que se dá para esse tipo de situação, para esse evento de hardship. E aqui eu adotei para nos ajudar nessa análise, dois padrões internacionais. O primeiro dos princípios UNIDROIT,
que são descritos lá nos princípios UNIDROIT como eventos de hardship, e o que é interessante de destacar neles é exatamente, num primeiro momento, justamente a preocupação de deixar claro que esses eventos são excepcionais. Então, já de início, os próprios princípios UNIDROIT já ressaltam que o cumprimento do contrato que é o natural e que, eventualmente, um evento que torna a execução excessivamente onerosa desse contrato vai justificar, então, alguma postura em relação a isso. Tanto nos princípios UNIDROIT quanto, por exemplo, no segundo modelo que nós vamos olhar aqui, que é da CCI, nós temos como consequência a renegociação do contrato. Então, e isso é um ponto importante, porque o evento de hardship, ele pode ser um evento que pode motivar a extinção, uma força maior, dependendo do grau em que atinge o contrato, a execução do contrato, pode ser um evento que traga a ideia da hardship, da oneração, e aí, consequentemente, servindo de gatilho para os eventuais remédios que são associados. Então, por exemplo, no Brasil, uma ideia de imprevisão ou uma ideia de revisão contratual, mas em outros e por outros modelos, em outros lugares e por outros modelos, técnicas diferentes. Em princípio, a lógica preponderante nesses modelos internacionais é a ideia da renegociação. Neste mesmo sentido, nós podemos identificar o segundo grande modelo, mais recente até, já reconstruído ou revisto diante desse cenário, desse momento em que nós todos vivemos, da CCI, que é a cláusula padrão CCI, revista em 2020 também, mais ou menos nesse sentido. Com essa ideia desse tratamento, então, internacional, de um evento que prejudica a execução do contrato e, consequentemente, traz a necessidade de um olhar para a sua execução, é que nós passamos, então, a olhar o que diz a Convenção de Viena. A Convenção de Viena trabalharia com esse tema no artigo 79, e no artigo 79 o que é importante é que ela usa a expressão impedimento, num sentido de dificuldade. E aí, o que se instaurou nesse sentido foi justamente a controvérsia sobre o que seria isso, né? Em princípio, a Convenção de Viena não trabalha com essa dicotomia entre força maior motivando a extinção do contrato ou hardship motivando a renegociação, e o artigo 79 seria, em princípio, abrangente o suficiente, diz hoje o Conselho Consultivo da Convenção, seria abrangente o suficiente para atingir ou para abarcar as hipóteses de hardship, ou desse evento que tornaria mais onerosa a execução do contrato. Existe uma parte da doutrina, no entanto, que diz que, em princípio, haveria aqui uma lacuna e que seria necessário o recurso aos princípios UNIDROIT, e daí a gente faria a volta àquele padrão internacional já mencionado. O que acontece, no entanto, é que mesmo que a gente, por exemplo, então admita que o artigo 79 trabalhe com eventos de hardship, o que vai acabar acontecendo é que ele não é qualquer evento, e esse evento precisa ser levado em consideração, ou vários aspectos desse evento precisam ser levados em consideração para avaliação, então, do que se ele poderia ou não ser tratado dentro do regime da Convenção de Viena. Então, quais são, por exemplo, critérios que devem ser levados em consideração? Se o evento foge ao controle das partes, se ele poderia ser previsto, se ele poderia ser evitado ou superado, e se esse evento ou suas consequências são supervenientes à formação do contrato. Todos esses dispositivos, me permitam retornar ao artigo 79, estariam previstos na própria redação do artigo 79 e serviriam, então, de balizas para a identificação desse evento como sendo um evento que atrairia o olhar da Convenção através do regime que é dado no artigo 79. O que é interessante, no entanto, é que o próprio artigo 79 não menciona a oneração, ele fala em dificuldade ou impedimento. Impedimento, vamos traduzir aqui com essa dificuldade. O que então caracterizaria um evento de hardship dentro da lógica da Convenção de Viena? Em princípio, não há uma única métrica. A primeira edição, por exemplo, dos princípios UNIDROIT falavam ou mencionavam como um exemplo de evento de hardship uma oneração em 50% do preço. Nas edições seguintes, essa patamar, essa régua foi retirada, e hoje existem, então, dentro da casuística, os mais variados padrões. Já existem, por exemplo, uma decisão que fala em 300%, oneração em 300% como não sendo um evento de hardship. Então isso depende muito do caso concreto. O que no entanto, precisaria ser trabalhado, segundo o Conselho Consultivo da
da Convenção de Viena, no parecer 20, muito recente, do ano passado, são alguns aspectos que ajudariam, então, a identificar se naquele caso específico haveria um evento que trabalharia com a hardship, que poderia ser identificado como um evento de hardship. Que seria, então, o grau dos riscos assumidos, a natureza aleatória ou não desse contrato, a eventual duração desse contrato, até mesmo para que o investimento seja ou não realizado, a existência, por exemplo, de flutuações do mercado e se essas flutuações são normais e previsíveis, se as mercadorias puderam ser recebidas pelo vendedor, ou se, enfim, os contratantes tomaram medidas necessárias, medidas de hedge, para se garantir em relação a eventuais prejuízos. Em um segundo momento, o próprio parecer do Conselho Consultivo também trabalha com a ideia das consequências. E como eu adiantei, lá nos princípios UNIDROIT, as consequências deste evento, de se invocar esse evento pelas partes, seria justamente o dever de renegociação. E em um dado sentido eventual, se não fosse obtida a negociação, eventualmente, dependendo aqui da cláusula contratual, a revisão por um órgão jurisdicional, eventualmente a extinção do contrato. O que se entende hoje, no entanto, no Conselho Consultivo, é que este artigo 79 faz dois tipos de exoneração. Primeiro, em relação às perdas e danos, e em segundo, em relação à execução específica. Então, nos dois casos, invocar o artigo 79 não permitiria que o outro contratante pudesse pretender indenização ou execução específica. Também não haveria nesse artigo 79 um dever de renegociação previamente estabelecido. E, em princípio, a partir da própria convenção, não se estaria autorizado a um julgador, seja ele de qual origem for, adaptar ou extinguir o contrato. Então, não haveria perdas e danos, não haveria obrigação de execução específica, não haveria o dever de negociação, não haveria extinção do contrato e não haveria adaptação do contrato por terceiro. Situação bastante complicada, como a gente pode perceber. O que se abriria, então, de oportunidade seria ao outro contratante, aquele não prejudicado para a hardship, para invocar a avoidance do contrato, para invocar aqui talvez a quebra fundamental, que vai ser abordada pelo professor Greuler, e eventualmente a saída seria essa. Em qualquer forma, todas essas hipóteses poderiam ser tratadas por cláusula contratual. O que faz, então, com que a gente tenha como conclusão desse raciocínio todo é que o ideal seria que as partes, ao preverem essa situação no seu contrato, que estabelecessem os procedimentos e a detalhação da sua aplicação, desde a hipótese até, obviamente, as consequências. A questão, no entanto, é o silêncio, né? Quando as partes não fazem esse trabalho de alocação de risco dentro do contrato, e aí, consequentemente, nós teríamos uma situação de interpretação. E essa interpretação dependendo, então, do órgão jurisdicional e do direito aplicável, eventualmente estabelecido. Por que isso nesse sentido? Porque dependendo do sistema jurídico e dependendo da tradição jurídica de cada país, o grau de intervenção nesse contrato, o grau admitido para intervenção nesse contrato será mais ou menos amplo, como, por exemplo, se trabalha no direito contratual brasileiro com uma ampla intervenção contratual, ou, por exemplo, no direito inglês sem nenhuma intervenção contratual. Essas eram as breves considerações, eu agradeço e fico à disposição para a gente conversar depois ou tirar alguma pergunta. Obrigado, professora. Obrigada, professor Frederico. Eu achei muito interessante na sua exposição essa abordagem sobre a possibilidade do equilíbrio contratual, né? Eu acho que aqui a gente está numa avaliação de âmbito internacional, mas me parece comum, tanto em Portugal quanto no Brasil, essa necessidade e a igualdade desses princípios básicos contratuais dentre os da boa-fé, como já havia sido dito pela professora Anabela, e essa possibilidade de reequilíbrio. Mas, acima de tudo, essa possibilidade de pactuação, que é o que você acabou de falar como conclusão, né? Porque a gente estuda isso muito nos meios alternativos de resolução e isso vem crescendo como facilitador. No Brasil, inclusive, o nosso novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, também traz essa possibilidade de negociação jurídica do negócio jurídico processual, que quando veio até foi uma novidade muito enfrentada, né, pelos doutrinadores, mas que, ao meu ver, traz essa segurança e amplia o âmbito de atuação tanto da CISG quanto dos próprios contratos internacionais. Então, agradeço a sua contribuição, sua fala objetiva, apesar de muito densa e com muito conteúdo para todos nós. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Em seguida, passamos